Então, tá bom. A gente passa então para a parte de análise propriamente dita, né? Então, aqui, né, na aba Navigator, a gente tem as seções que tem importados no TSV. Eu vou puxar a seção aqui das amostras de vocês. 96 amostras, né? 96 amostras, tá? Então, aqui a gente tem as informações, seção, o nome que eu dei lá na hora de importar. Então, o meu catálogo de análise, lote 14, a versão de MGT que foi utilizada, e aqui a minha contagem de amostras. Então, eu tenho 96 amostras aqui. Tá? Então, vamos começar entendendo o que eu estou vendo aqui na tela, tá? Então, aqui nessa parte de cima, superior, eu tenho alguns tipos de filtros. Então, aqui, começando aqui do meio, tá? Então, eu posso, eu tô com alguns pacientes urgentes, ou eu quero dar uma olhada geral, então eu quero só saber se eu tenho alguma amostra nessa sessão aqui, nessas 96 amostras que tiveram problema de balanço alélico em exon, por exemplo. E aí a gente filtra, né, e puxa para a tela. Então, são formas rápidas de você olhar algumas coisas, tá? Então, aqui essa métrica lá do frame shift, ele tem uma deleção em exon aqui, que causou, né, essa bagunça na hora de numerar as bases. Então, questão de uniformidade, tá? Então, são filtros, simplesmente para você enxergar melhor. Ah, eu quero ver só amostras, só para eu ter uma ideia, meu panorama, quantas amostras eu tenho que, né, ficaram com alguma métrica de criticidade alta, né, que não passaram. Então, eu tenho esse número de amostras aqui. Tá? Por padrão, o que a maioria das pessoas faz, elas vão analisando em sequência, né? Mas, para vocês saberem, vocês podem ir fazendo alguns filtros aqui, se for do interesse. Uhum. Tá? Esses outros botões aqui, então aqui a gente tem o botão para selecionar todas as amostras ou desselecionar. Esses botões aqui a gente vai utilizar para ver algumas coisas. Então, né, vocês podem ver todas as amostras, elas têm esse maisinho aqui, então elas no momento elas estão comprimidas. E quando eu clico aqui, ele expande cada uma das amostras. Então, se eu vou rolando a minha tela aqui para baixo, eu estou vendo cada um dos meus barcodes ali, né, com todas as informações de tipagem que eu tenho para cada barcode. Então, ele expande as informações. Tá? Então, aqui para ir para frente ou para trás, na análise dos barcodes. Informações dessa seção de análise. Então, quando eu clico aqui, eu consigo ver quais foram os parâmetros de análise utilizados nesta seção importada, qual foi o catálogo utilizado, né? Então, eu tenho algumas informações. E aqui, ó, então, se eu usei alguma região de exclusão, realmente ele vai aparecer aqui para mim nessa aba das informações da seção. Tá? E aí, esses botões aqui, eles são atalhos para ajudar o usuário se ele quer fazer, né, vamos dizer assim, um assignment. Então, ele quer lá dizer que foi analisado de uma maneira mais rápida. Tá? Então, eu posso selecionar várias amostras de uma vez e clicar nesse botão aqui, que eu vou estar, né, selecionando elas como se elas tenham sido analisadas. Então, foi feito um assignment para elas. Tá? Então, o software, são três análises, vamos dizer assim, mas você não precisa fazer necessariamente as três. Então, ele tem aqui, ó, assignment, reviewed e confirmed, tá? Então, ele tem três status de análise aqui. Então, o primeiro status é somente como assignment, o segundo seria como review e o terceiro como confirmados, tá? Então, quando eu faço um review, ele vai mudar a cor aqui da análise para verde. Desculpa, fechar meu e-mail aqui. E aí, quando a gente faz a confirmação, então, no HLA a gente costuma ter sempre duas análises, né? Uma primeira análise e uma confirmação. Então, aqui funciona da mesma forma. Tá? E aí, a gente tem um botão de ferramentas aqui. Então, se a gente precisar reanalisar alguma determinada amostra, ou, né, essa ferramenta aqui eu posso reanalisar uma amostra. Então, tem uma amostra ali que deu um resultado suspeito, ou eu fui fazer uma confirmação com outra metodologia, deu um outro resultado. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de, como se fosse um forçar, entre aspas, a análise, né? Então, eu posso dizer, eu quero esse barcode aqui reanalisado, mas se a tipagem do locus DRB1 dele, por exemplo, não seja essa daqui, 1501. Eu quero testar se ele consegue realizar o alinhamento, se ele consegue chegar num outro alinhamento com um determinado resultado, tá? Então, o software, ele tem essa possibilidade.
A gente não Legal. usa isso, isso é legal, principalmente para troubleshooting, e como eu falei, quando a gente tem, né, você vai fazer uma confirmação aí, ou você já tem um resultado prévio de SSO, alguma coisa assim, e você vê que dá discrepância. Então, isso é interessante. Porque aí você acaba entendendo mais ou menos, né, que às vezes o software ele faz uns alinhamentos, não sei, diferentes, assim. Então, é interessante. Aquele primeiro lá, você reanalisaria com outros parâmetros, reanalyze selected samples? Não, lá mesmo onde você estava. A Este primeira da, opção. essa primeira opção? Você teria que marcar alguém ali, né? Isso, você marca alguém. E ele vai fazer a mesma Então, corrida ou com vamos outros fazer. parâmetros? Vamos lá. Isso, ó, ele te joga de volta para a Ah, tela. E aí você pode já é um atalho. selecionar. Ah, ótimo. Isso. Legal. Uhum. Aí você bota ele para correr ali. De repente você quer olhar de novo o DQ daquele cara, você já tem um padrão ali para o DQ, coloca ali e já continua analisando a placa. Isso mesmo. Deixa Legal. eu só. Para te tirar aí do caminho, Imagina, vou ficar te imagina. perguntando toda hora. Que tem problema. A gente tá aqui para isso. Tá? Então, aqui, assim como a gente tem no Fusion, né? Às vezes, principalmente quando muda perdão, os catálogos ou a nomenclatura, acaba aparecendo vez ou outra, né? Aqueles códigos XX. Então, a gente tem a opção de atualizar o NMDP e depois o software automaticamente faz essa substituição dos códigos XX. Uhum. E aí aqui, se, né, eu quiser remover alguns locks da análise, então nesse momento, para mim, não interessa a tipagem do DQ alfa e do DP alfa, eu seleciono as amostras e, né, retiro, não é uma informação que eu vou olhar nesse momento, tá? Cíntia, o que é essa letrinha R e esse C? É o comum e o raro, é isso? Isso, então já vou chegar lá. Ah, tá, Aqui desculpa. você diz, né? É, Isso, então é isso mesmo. Então lembra que eu falei que ele tem o filtro demográfico, né? Então, com aquele filtro demográfico, ele classifica os teus alelos em comum. WD é well documented, ou bem aham, documentado, e o R são os raros. E a aham. novidade, então, com essa versão atualizada, né, a versão 3.0 do TSV, que já inclui essa lista nova, que tem os alelos intermediários, você vai ter ali o izinho de intermediário. Eu só não lembro se ele vai continuar aparecendo com letra ou se ele vai aparecer por número, tipo, como no Fusion, né, quando ele tem Ele um põe tipo par, uns pelo grupos, né? par, e É isso, o pelos par. grupos. Se eu não me engano, ele vai ser assim, vai ser pelo par, tá? Aí, Eu não lembro. por exemplo, essa amostra 21, ele deu aqui esse DQ, ele Uhum, não deu O, não tá o dando alelo. 0202, talvez uhum, 0603. uhum. Aí é isso que a gente tem que olhar e Isso, ver o que então, que acontece? como que é a dinâmica da análise, né? Como que eu sempre mostro pro pessoal como fazer. Então, aqui a gente tem a nossa tela summary, então realmente esse é o nosso resumo do que a gente tem, e o objetivo nessa tela summary é primeiro, né, eu dar uma geral aqui no que eu tenho de métrica atendida, não atendida, mas isso não quer dizer que é uma amostra que eu vou liberar ou deixar de liberar, só com base nas métricas, né? Eu tenho o sample ID, o status de análise. Então, nenhuma delas foi feito nenhum assignment ainda. Então, eu posso ter ela como not assigned, assigned, reviewed e confirmed. Né? E aí, aqui é para a gente olhar todos os locos em uma única tela. Então, essa era uma das coisas, na primeira versão do nosso software, a gente tinha que clicar muito, tinha que dar vários cliques para conseguir enxergar todos os locos. Então, o objetivo aqui é você ver tudo numa única tela. Tá? Então, aqui, ó, eu estou vendo que essa amostra barcode 1, ele tem alguma métrica em algum locus que a métrica era criticidade 2 e ela não foi atendida. Então, por isso que ele tem a bolinha vermelha aqui. Ele sempre vai mostrar no status do barcode a métrica mais crítica que não tiver sido atendida. Tá? E aí ele vai destacar em amarelo em qual locus que ele teve essa métrica que não foi atendida. Tá? Então, no caso do barcode 1, eu só sei que, nesse momento, olhando essa tela, eu só sei que o barcode 1 teve alguma métrica crítica, ou seja, aquela criticidade 2 que não passou, e que ela tá ou no loco A, B ou C, ou aqui no DQA ou no DPB1. Tá? Então, assim, isso é o que eu passo geral aqui pela análise. Tá? Quando eu tenho esse maisinho aqui, ó, eu passo o mouse em cima, significa que ele deu um monte de possibilidades, ou seja, ele não conseguiu definir, né, uma tipagem de alta resolução, ele está cheio de ambiguidades ali,
E aí a dinâmica da análise é essa, na verdade, eu nunca vou fazer um assignment só olhando essa tela summary, de forma alguma. Então, o analista, o que ele tem que fazer é isso, ele vai passar, fazer análise amostra por amostra.